Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à segunda parte do estudo sobre mentores, guias espirituais. É um prazer novamente voltar aqui com vocês. Aproveito para agradecer todas as manifestações que nós temos recebido, orientações de como gravar os vídeos. É uma satisfação muito grande ter esse feedback de vocês. E nós queremos dizer que vamos nos esforçar cada vez mais para profissionalizar, para fazer algo de qualidade, não é? Vamos chegar lá, com certeza o nosso objetivo é esse. A ideia do canal é exclusivamente divulgar a doutrina espírita, estudar sobre essa doutrina tão incrível que pode transformar as nossas vidas definitivamente. E acaba realmente transformando de todo mundo que tem contato com ela. E vamos continuar o estudo hoje a partir da questão 502 do Livro dos Espíritos e mais algumas questões que as pessoas vão passando para nós. A forma de receber essas questões, você pode colocá-las nos comentários do vídeo no YouTube. Muitos de vocês têm o nosso contato. Se você não me conhecer pessoalmente, escreve lá no comentário do vídeo no YouTube, que eu terei prazer em gravar um vídeo e responder todas as questões. Nós paramos na questão 501, vamos continuar a partir da 502. E a pergunta é o seguinte: o espírito protetor, ou guia espiritual, ou mentor, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? E a resposta é a seguinte: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. E fica muito claro nessa resposta que Allan Kardec recebe que a tarefa de ser guia espiritual, mentor de alguém, é um trabalho igual aos que nós temos aqui na Terra. É um trabalho espiritual e que o espírito que tomou para si essa incumbência, ele depende disso também para progredir. Ou seja, isso para ele é um desafio. É algo que ele está aprendendo com isso, então não é uma tarefa inútil. Deus não permite que ninguém fique ocioso sem aprender algo. Então todo trabalho tem como objetivo fazer com que a gente evolua. E não é diferente o trabalho dos mentores. Na questão 502A, ele pergunta assim: é responsável também pelo mau resultado que ocorre com seus esforços? E aí os espíritos dizem: não é responsável, porque dele fez tudo o que dependia. Ou seja, se o encarnado, o protegido por esse mentor, por esse guia espiritual tem êxito, para esse espírito é levado em conta para o seu progresso ou para a sua felicidade. Por que a diferença? Porque, como nós dissemos antes, em uma outra questão a gente viu que a tarefa é ou uma missão ou algo que o espírito pede quando o tutelado dele, o encarnado que ele vai tutelar, é alguém que ele ama, que ele conhece, que ele gosta. Então por isso que há essa diferença. Então quando o espírito encarnado tem êxito na sua encarnação, o benfeitor espiritual dele, o mentor dele, pode ficar contente, feliz. Por quê? Porque é uma pessoa que ele acostumou a gostar. Então ele sente um prazer pessoal nesse êxito que o seu trabalho auxiliou. Auxiliou, a palavra é essa, porque o mentor não consegue carregar ninguém nas costas, ele auxilia no trabalho. Ele é coadjuvante, ele nunca constrange, ele sugere sempre. Quem constrange são os espíritos inferiores, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas quando não tem êxito,
a sua inspiração não é ouvida pelo encarnado, o que é que ocorre? Ele não é levado em conta isso na sua ficha de serviço, porque aquele fracasso foi um fracasso do encarnado e não do mentor. O mentor fez tudo o que podia. 503. Sofre o espírito protetor quando vê o seu protegido seguir um mau caminho, não ouvindo os seus avisos, né? Os avisos reiterados que ele faz. Isso não causa nenhuma infelicidade para ele? Aí Allan Kardec recebe a seguinte resposta: esses erros, né, causam sim algum desconforto para esse espírito que lastima isso. Essa aflição, porém, não tem analogia com a angústia dos pais terrenos, porque ele sabe que se o encarnado que hoje ele tutela fracassar, esse encarnado vai ter quantas reencarnações forem necessárias para progredir. Então o espírito não sofre como o pai que acha que o filho só tem aquela vida, só tem aquela chance. O protetor, o mentor, sabe que a vida é eterna. Ah, mas então não tem prejuízo? Tem prejuízo para o encarnado. Qual o prejuízo que tem para o encarnado? O tempo. Porque quanto mais ele fracassa, mais distante ele vai ficar de quê? Da felicidade. Quanto mais cedo ele progride como espírito, mais perto da felicidade ele vai estar. Então, quem perde com o fracasso é o encarnado. Mas o mentor sabe que ele vai ter infinitas chances para progredir. Olha a outra pergunta aqui. Poderemos sempre saber o nome do espírito que nos protege, ou seja, do nosso protetor, do nosso anjo da guarda? Essa é uma questão interessantíssima e todo mundo, não vou exagerar dizendo todo mundo, mas a maioria das pessoas tem vontade de saber. Eu queria tanto saber o nome do meu mentor, do meu guia espiritual. E, quantas amigas, irmãs nossas perguntam isso? Ficam curiosas para saber isso. Olha a resposta que Allan Kardec recebe. Para que querer saber nome que para vós não existem? Supõe que os espíritos que estão nos tutelando são conhecidos nossos, ou seja, que só existem espíritos que nós conhecemos? Olha a continuação da resposta. Então os espíritos querem dizer o seguinte: qual utilidade tem em saber o nome do espírito que é nosso mentor? Principalmente se nós não o conhecemos. E se conhecemos, não lembramos dele porque nós estamos encarnados e nós não temos acesso a praticamente nada da memória cognitiva das nossas reencarnações. Nós só temos acesso à memória emocional. Então, qual a utilidade teria isso? Nenhuma. E as pessoas sempre querem saber esse nome, como se, por exemplo, a pessoa chegasse e o mentor escrevesse meu nome assim, ó, meu nome é Paminondas. E aí a pessoa achasse que saber o nome do mentor ia mudar alguma coisa. E não vai. Você, no máximo, vai tratar ele com uma certa intimidade, colocar um apelido, ó, é Paminondas, eu vou chamar o meu de Pami. Pami, me ajude aqui, me tire uma dúvida, o que é que eu devo fazer agora? Mas o nome não tem relevância nenhuma. Então, quando alguém me pergunta sobre nome de mentor, eu sempre digo, coloca o nome que você quiser. Um nome assim, se você achar que é um homem, coloca o nome de homem. Se você achar que é mulher, coloca o nome de mulher. O espírito não vai se importar com isso, ele não vai pensar assim, não, eu não vou atendê-lo porque ele me chamou com o meu nome errado. Não, esses espíritos são de uma ordem mais elevada do que nós, então eles estão fazendo o exercício da humildade. O exercício da humildade, um dos exercícios para promover a humildade é que a pessoa não tenha ganhos diretos com o bem que ele está promovendo. Ele não quer promover o próprio nome, é o exercício dele. Então, nome não tem a menor relevância. Vamos exercitar a nossa fé e desapegar disso. Como então podemos invocar se não o conhecemos? E aí eles continuam aqui dizendo exatamente isso. Dá o nome que você quiser. O do Espírito que vos superior, que vos inspire simpatia e veneração. Então, se você é espírita
e gosta de Bezerra de Menezes, chame seu mentor de Bezerra de Menezes. Ele vai se sentir até, vamos dizer assim, feliz por por ser comparado, por ser associado ao nome de um espírito tão interessante, tão superior quanto Bezerra de Menezes. Então dá o nome que quiser. Isso não vai modificar em absolutamente nada a nossa relação com o nosso mentor. Olha outra pergunta aqui. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Olha que interessante ele falar isso. Ó. Alguns médiuns sabem o nome dos seus mentores e até publicam um livro lá e colocam o nome dele lá: Lúcio, Pedro, Emmanuel, Joana de Ângeles, né? Eurípides Bassanufo. E aí olha que os espíritos dizem aqui, ó. Não, muitas vezes os que dão os nomes, esses nomes, são espíritos simpáticos a esses nomes, que não necessariamente são eles, simplesmente seguindo aquela mesma regra. Nome é irrelevante para o espírito, desapeguemos disso. Na vida espírita, outra questão: reconheceremos o nosso mentor, ou seja, depois de desencarnar, ou até mesmo à noite, se a gente vê o espírito que é nosso mentor, a gente vai lembrar dele, saber que ele é nosso mentor? Olha a resposta: com certeza, pois não é raro que tenhas conhecido antes de encarnar. É natural. Um espírito que está ligado psiquicamente a nós, no lugar onde ele estiver, ele fatalmente, ao nos encontrar, nós saberemos quem é ele. Saberemos, tá? Tanto à noite quanto desencarnando. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar entre eles os de classe média? Um pai, por exemplo, pode se tornar espírito protetor de um filho? Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder, ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Nós falamos isso antes. Todos nós temos um mentor espiritual. Mesmo os desencarnados possuem alguém que estão na retaguarda deles. Isso é como, por exemplo, o serviço militar. Todo soldado tem um cabo, todo cabo tem um sargento, todo sargento tem um tenente, todo tenente tem um capitão, e assim vai, mesmo estando desencarnado, até chegar àquela questão que nós falamos, onde o espírito se emancipa. Chega a um certo nível que nós não sabemos ainda, que não foi perguntado isso por Kardec, qual é o nível, e esse nível também é abstrato, né? Por isso que talvez Kardec não tenha perguntado, mas quando chega nesse nível não precisa mais de mentor. Por que eu digo nível abstrato? Porque a grande questão para chegar nesse nível e não ter mais mentor é quando a pessoa se emancipa, ou seja, não tem que ter mais vitória sobre si mesmo. Quando nós temos todas as vitórias sobre si mesmo, sobre nós mesmos, nós não precisamos mais de mentor. Ou seja, a gente já adquiriu humildade suficiente, nós já adquirimos paciência suficiente, nós já adquirimos prudência suficiente, ou seja, já adquirimos todas as virtudes principais para não precisar mais de uma tutela, de um mentor. Que bom, né? É a maioridade espiritual. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e os que sobrevivem, né? Vamos dizer, um familiar nosso tinha uma vida boa na terra. Ele pode, depois de desencarnar, ser nosso protetor? E aí olha a resposta: mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontra nem sempre lhe é permitida inteira liberdade de ação.
O que Kardec quer dizer aí? Lembra que nós falamos que existem espíritos protetores e espíritos familiares, mentor e guia espiritual. Todo guia espiritual, mentor, é um protetor, mas nem todo protetor é um guia espiritual. Então, se um familiar nosso viveu uma vida boa e morreu bem, morreu equilibrado, morreu em paz, viveu uma vida tentando adquirir virtudes, ele no plano espiritual está bem. Essa pessoa pode ser nosso mentor? Dificilmente, né? Como ele está dizendo aqui, é necessário que tenha qualidades a mais experiência, mais elevação. Mas esse espírito pode ser nosso protetor? Sempre. Um espírito frequente na casa espírita, eu sempre tenho dito, se nós pudéssemos fazer um censo dos espíritos mais frequentes na casa espírita, nós veríamos vó no feminino, vós, mães e pais. Assim nessa ordem. É impressionante a quantidade de avós que voltam para ajudar seus filhos e netos, depois pais e mães. Por que isso acontece? Porque eles já, a idade burilou, bateram muita cabeça, quebraram muita cara, e aí agora eles perceberam que o importante da vida são os valores que no plano espiritual ficam nítidos para nós. Então eles voltam para nos ajudar. Esses espíritos todos são nossos protetores. São espíritos que estão ali tentando, nos ajudando para a gente conseguir, para a gente seguir, para a gente não desistir. Lutam por nós, oram, tentam falar conosco à noite. Agora, eles não têm ainda evolução espiritual para ser o mentor. Até porque o mentor ele precisa ser alguém desagarrado do emocional. Porque quando um neto sofre, o que vai acontecer na maioria das vezes com o avô, com a avó, com a mãe, com o pai? Vai sofrer. O mentor não pode sofrer. O mentor tem que ficar ali, mantendo o equilíbrio, mantendo a paz e a serenidade para ele conseguir ajudar com serenidade. E quem se desequilibra não pode ajudar com serenidade. Por esse motivo, além da questão da elevação, esses espíritos familiares que morrem bem podem ser protetores, mas dificilmente eles conseguem ter elevação espiritual para ser mentor. Olha aqui outra. Quando em estado de selvageria ou inferioridade moral têm os homens igualmente seus espíritos protetores, ou seja, quando o homem está num nível espiritual bem inferior, eles mesmo nessas situações, eles têm espíritos mentores e guias espirituais. E aí olha a resposta que Kardec recebe. Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas aos fins que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. Ou seja, nós encarnados aqui, cada um de nós temos um mentor, mas os nossos mentores possuem níveis espirituais diferentes. Por que esses níveis espirituais diferentes? Porque não se coloca um general para treinar um soldado. Simples assim. Deus é inteligente e a sua estrutura que rege o universo e as suas leis são leis sábias. Ele não vai gastar recursos quando o encarnado não tem condições de absorver, o conhecimento de um mentor muito elevado. E aqui eu gostaria de encerrar essa segunda parte lembrando a gente o seguinte, no livro dos médiuns, Allan Kardec fala sobre o mandato mediúnico. Na literatura também espírita nós temos exemplos que Francisco Cândido Xavier e André Luiz tratam em alguns livros o mandato mediúnico. No livro Nos Domínios da Mediunidade mesmo, o benfeitor Aulus explica para André Luiz o que é o mandato mediúnico. Ele cai muito bem com essa questão 509 do Livro dos Espíritos. O que é o mandato mediúnico? Vamos lá. Todos nós, quando vamos encarnar, nós temos um mentor espiritual que ele aceita aquilo como missão, uma tarefa
ou ele é alguém que tem uma ligação conosco no passado, mas já tem um nível espiritual bem melhor do que o nosso e ele aceita nos tutelar. E aí nós fazemos uma programação de reencarnação, de serviço de evolução espiritual. Esse espírito é o espírito ligado a nós de forma mais direta. Mas vamos dizer que a pessoa que reencarne, ela tem um êxito tão estupendo na sua reencarnação, ele consiga fazer tão bem tudo aquilo que ele programou, que ele se destacou na massa dos encarnados como uma pessoa devotada ao bem, realizador de caridade, chamou muita atenção porque ele fez. Não é porque o planejamento dele tinha isso. Pode até ter, mas ter êxito depende do encarnado. O encarnado tem que ter vontade, tem que querer, tem que realizar. Aí vamos dizer que alguém realizou. O que pode acontecer é que esse mentor dá lugar a um espírito que ainda é mais elevado do que ele. E aí esse mentor dá lugar ao outro que é mais elevado do que esse. Pode acontecer isso inúmeras vezes até chegar a um espírito muito superior. Isso nós podemos ilustrar com a história, por exemplo, do Divaldo Franco. O Divaldo Franco, nos primeiros anos de mediunidade dele, né, tanto do Chico Francisco Cândido Xavier, que é uma outra situação dessa, os mentores dele não eram aqueles... O Emmanuel não apareceu de cara, de imediato. Outros espíritos estavam ali fazendo a mentoria dele, porque ele era uma criança, um adolescente, precisava de um tempo de maturação. Quando ele foi demonstrando as habilidades e a vontade de seguir o planejamento dele, foi aí que o mentor apareceu, o mentor maior daquele planejamento reencarnatório. Quando ocorre isso, e só quando ocorre isso, precisa ter um êxito muito grande na reencarnação. Pode ser até no início, no caso deles foi no início, porque eles eram missionários. Mas num caso nosso, isso pode acontecer aos 40 anos, 45, 50 anos. Quando ocorre isso, esse êxito estupendo, e ocorre essa mudança para um espírito já de um nível bem elevado, aquela pessoa que está encarnada recebe uma outorga para ser o representante daquele espírito superior na Terra. É como se o ser encarnado fosse um embaixador daquele espírito mais elevado. E aí, neste caso, ele recebe um título espiritual chamado mandato mediúnico, onde ele se conecta tão profundamente com esse espírito de ordem muito superior a ele, que ele passa a espelhar aqui na Terra o psiquismo desse espírito. Eles é como se fosse um só. Numa ilustração ainda bem maior, a gente pode dizer que Jesus era o representante de Deus durante sua reencarnação. Ele tinha um mandato mediúnico de Deus. Ele era o embaixador de Deus naquele momento que ele estava reencarnado. Tá bom? Então, na próxima, na terceira parte, nós vamos dar continuidade. Tá bom? Um abraço a vocês e vamos seguir estudando, ocupando o nosso tempo com coisas boas.